Tem um provérbio que diz que se você sabe, mas não faz, então você não sabe. Mas ele poderia ser também, se você aprende, mas não pratica, você não aprende nada. Nessa trilha aqui, ó, eu perdi meu cachorro, meu amigo Mufasa. Ele vinha todo dia comigo aqui. Eu tentei salvar a vida dele e não consegui. E aí, por causa disso, eu comecei no boxe. 6 meses depois, eu atravessei o mundo. Fui até a Tailândia para fazer a minha primeira luta e perdi essa luta. Eu vou te contar, enquanto a gente faz essa trilha aqui, o que aconteceu e como é que essas histórias elas se conectam e provam a importância de praticar e colocar as coisas, né, em prática na nossa vida. Bom, vamos falar primeiro do dia da luta, que até os meus melhores amigos querem saber com alguns detalhes para poder tirar ainda mais sarro de mim e dizer, cara, você atravessou o oceano para ir tomar uma surra de um cara do Cazaquistão. É assim que eles falam. O dia da luta foi um dia bastante intenso. Ele começou. Eu vou colocar aí algumas imagens que eu fiz desse dia. A luta foi gravada por completo com essa câmera aqui que se chama Joana. E lógico, eu vou colocar as imagens aí da luta e dos preparativos para você enquanto eu vou comentando, mas como eu não tenho roteiro nenhum, então não sei a ordem. Esse dia da luta, eu estava nas Ilhas Fifi. Lá tem um bar onde os turistas podem se desafiar. Não é nada profissional, é amador, mas é um confronto. Esse dia começa com a minha unha encravada. Cara, tava bem inflamado e tava dolorido. Desencravei a unha, comecei os preparativos e eu tava com a minha cabeça bem preparada para a luta. Tinha imaginado cenários, tinha tentado, né, criar na minha cabeça a cena de como seria e o que eu ia fazer, porque eu queria ganhar. Perder é horrível, cara. Não gosto de perder de jeito nenhum. Então eu tava doido pra ganhar a luta, mas eu queria fazer uma boa luta, acima de tudo. Cheguei bem cedo no Reg Bar. Chegamos bem cedo, né? Eu, Thaís, Cleide, minha sogra, que tava junto. Tio Caetano, que é tio da Thaís, mas também é meu tio agora. O tio Caetano era pra ser meu coach. E aí, na chegada, as coisas começaram a mudar um pouquinho. Porque até então, a minha ideia era fazer uma boa luta e colocar em prática aquilo que eu aprendi. Só que comecei a sentir a pressão de quem? A minha própria, por conta de tudo que estava envolvido no projeto, eu apresentar essa luta, mas amigos que eu encontrei por lá, Tati, uma amiga minha de décadas, praticamente aí, encontrei que ela estava trabalhando lá na Tailândia, então era mais uma pessoa que estava junto ali torcendo por mim. Tava cheio de brasileiro e brasileiro é barulhento. A galera tava torcendo pra caramba. Isso era pra ser um ponto positivo, mas acabou não me ajudando muito. Quando eu subi no ringue pela primeira vez, não foi pra lutar, foi pra ser escolhido por alguém. Então eu subi no ringue, o cara que apresenta lá pegou meu braço, levantou pra cima e apontou assim, ó, sabe? Aqui geralmente tem gado, mas imagine que existem várias pessoas aqui, ó. E um desses falou assim, eu topo. Esse cara foi o Alisher, um moleque do Cazaquistão, de 24 anos, estava com uma turma de lutadores lá. Ele não era, né, um grande lutador, mas ele sabia o que ele estava fazendo. E por isso também foi uma boa experiência para mim, você vai entender. Aí, comecei a me aquecer, né, algumas lutas já estavam rolando. E a minha mente foi começando a ir para outros lugares, né? Começando a sentir de fato a necessidade de vencer, que nunca existiu, e se desconcentrar do objetivo principal, que era
fazer uma luta bonita, que era o que eu queria fazer. Quando eu fui chamado pro ringue, a minha cabeça já estava num outro mundo. Eu já estava sob efeito da adrenalina. E aí, quando a coisa começou a ficar séria, que foi quando colocou o capacete, colocou a luva, eu me vi num ambiente totalmente diferente daquele que eu tinha treinado. Nunca tinha colocado um capacete na minha cabeça, sempre treinei e fiz sparring sem capacete. Isso já muda o seu ângulo de visão. A lona era diferente. A luva não tinha bandagem nenhuma. Até por isso, anteontem eu fiz mais uma aplicação aqui de medicamento, direto aqui, injetado na minha mão, uma infiltração, porque na luta eu acabei me lesionando. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a lutar, eu não controlei aquilo que é o mais fundamental, que é a respiração. E eu tinha treinado para isso. Mas o que aconteceu para que eu não conseguisse aplicar aquilo que eu tinha treinado foi que as minhas prioridades mudaram. Eu tinha uma prioridade quando tudo começou. E quando eu dei os primeiros socos, cara, eu queria ganhar de qualquer jeito. Não importava como. Eu tinha treinado para 3 rounds de 3 minutos. Bom dia. Tinha treinado para 3 rounds de 3 minutos. Só que fiquei sabendo pouco tempo antes que seriam 3 rounds de 1 minuto. Então, eu só tinha 1/3 do tempo para fazer aquilo que eu tinha treinado para fazer e viajado até a Tailândia para fazer. A luta foi boa. Apesar de eu ter perdido a luta, como você sabe, já deve estar rolando imagens por aí, ou sei lá, até terminou a luta já. Porque... parar um pouquinho aqui para explicar, que aí eu não fico tão ofegante assim, porque a subidinha é pesada. Porque é o seguinte, você que é uma pessoa decente, você não tem muitas oportunidades na sua vida para se colocar em situações de confronto que te deem uma descarga de adrenalina o suficiente para ser comparável com situações da vida real de estresse. Um assalto, uma briga de trânsito, um show que você foi e aconteceu uma briga do lado, não sei, qualquer esse tipo de situação de estresse, de descarga emocional que vai ativar o teu comportamento natural, instinto de luta ou fuga. Então quem é decente tem poucas oportunidades para sentir isso de verdade no seu próprio corpo, na sua própria cabeça, para que num momento futuro, caso isso aconteça, consiga ter uma boa reação. Porque se você acha que você consegue reagir muito bem só porque você treinou, sinto lhe dizer, você precisa colocar em prática em situações reais, porque senão nada disso, nada do que você treinou vai de fato fazer a diferença. Pelo menos foi assim que eu percebi subindo pela primeira vez num ringue para lutar. E foi muito bom ter conseguido sair dali com a cabeça boa, porque quando terminou a luta, o Alisher estava com sangue escorrendo do nariz. Ele teve 3 quedas e toda a torcida, que na maioria era brasileira, estava com aquela sensação, roubaram meu Brasil de novo. Então a galera começou a criticar, né, e tal, e eu, assim que o árbitro deu a vitória pro Alisher, eu abro os braços assim, como quem diz, pô, como assim? Mas eu fui na onda, porque na real eu sabia que eu tinha perdido a luta, entende? Eu senti alguns socos, tanto os que eu dei quanto os que eu recebi. E, poxa, eu tinha aprendido tanta coisa diferente, tinha aprendido tantas entradas diferentes com o meu mestre, Gustavo, sabe? Entrar e dar um gancho,
colocar uma sequência de golpes, girar pro lado, mais uma sequência, sair de perto. Então eu tinha aprendido coisas legais, sabe? Mas não consegui colocar em prática por conta da minha falta de experiência, né? E eu disse que eu tinha imaginado a situação, né? Que eu tinha projetado como seria a luta para poder criar esse cenário e performar, né, no máximo possível nessa luta que era importante para mim. E, cara, infelizmente eu saí chateado comigo por causa disso, por não ter conseguido colocar em prática. E aí você começa depois a processar toda a informação, porque vamos voltar aqui, eu vou te mostrar um lugar que eu vinha, cara, todos os dias com o meu cachorro, com o Mufasa, pra daí contar um pouco sobre ele, daí a gente desce até a praia. Só tem uma subidinha meio braba aqui. Aqui, ó. E aí você me perdoa que eu vou ficar mais ofegante. O Mufasa, ele me tirou de casa em vários dias que eu não queria sair. Olha só que lindo que é isso aqui. E nós estamos em Florianópolis. Pra cá é o Pico da Cruz. Pra lá é a Joaquina. Pra lá é o Campeche. Você nunca veio pra cá, vem. Essa cidade é maravilhosa. O Mufasa era meu parceiraço. E a gente vinha todos os dias aqui pra essa trilha. A gente brincava muito naquelas dunas ali, ó. Que ali não vem ninguém e tal. E a gente pegava essa trilha sempre aqui, ó. Pra ir até a praia. Lá na pontinha, lá quando você começa a ver que, né, o mar chega ali mais perto da vegetação, ali ele teve um ataque cardíaco fulminante. Tentei salvar, tentei fazer massagem cardíaca, tentei fazer respiração, mas eu não consegui salvar ele, infelizmente. E nessa situação aí, eu fiz, mas eu não sabia fazer. Então a importância de se preparar antes também, ela é muito grande. As coisas precisam ser combinadas. Não dá para ir lutar sem ter treinado. E não dá para tentar salvar uma pessoa, se você é uma pessoa, um cachorro, como era no caso, né, meu amigo Mufasa, só tentando. Você precisa fazer para... você precisa estudar, você precisa aprender um pouco para conseguir fazer coisas importantes na vida. Isso era muito importante para mim, infelizmente eu não sabia. Que eu também preciso ter a consciência que não dá para saber tudo. Eu não consigo fazer todas as coisas importantes que eu preciso na minha vida. Aprender a ser paramédico de cachorro. Pô, eu não sabia que tinha que assoprar direto dentro do nariz dele. Eu tentei fechar assim a boca e o nariz dele, colocar a minha boca assim para soprar. Enquanto eu ouvia os últimos choros dele, sabe? De que ele tava indo. E cara, eu não sabia. Então eu tentei, eu fiz. Mas eu fiz sem conhecimento prévio. Na luta, eu tinha o conhecimento prévio. Mas pela falta de experiência, eu não consegui fazer. Esse vídeo aqui, que você está assistindo agora, ele era para ser uma espécie de documentário. Tenho certeza que faltou um monte de coisa que eu queria falar aqui. Ele era para ser uma espécie de documentário. Se você voltar antes em alguns vídeos aí do canal, você vai ver que tanto eu como a Thaís, a gente tem condições, assim, técnicas de desenvolver um material legal, assim, bem apresentável, com um bom roteiro, uma boa história. Mas eu preferi fazer assim, sem roteiro mesmo, vindo aqui na trilha e conversando diretamente contigo, porque nós estamos numa fase muito importante da vida agora, que é a nossa mudança de país. Nossa mudança de casa aqui em Floripa também, para quando a gente voltar, um lugarzinho pequeno, né?
só para que a gente tenha as nossas coisas aqui. Vai faltar móvel, vai faltar estrutura para editar vídeo. Até se organizar vai demorar um pouquinho. E cara, não adianta eu saber fazer vídeo, eu saber criar alguns roteiros, eu saber fazer uma edição mais ou menos, mas uma edição legal, e não fazer, entendeu? Não adianta nada, porque eu não vou a lugar nenhum. Então, te apresentei aqui, ó, 3 situações de ângulos diferentes para te mostrar que você precisa tirar as coisas do papel, porque senão não consegue plantar boas sementes e fazer uma boa colheita no futuro. Vou te levar até a praia, pra você ver a praia e aí eu peço de você. Então você precisa colocar em prática, entendeu? Você precisa conseguir medir o resultado daquilo que você acredita que pode te trazer prosperidade, pode te trazer alegria, felicidade, que pode te trazer bem-estar, que pode te trazer coisas boas, porque senão fica tudo no campo imaginário e você não consegue ajustar os detalhes para poder de fato chegar onde você quer, que sem experiência e sem a aplicação na vida prática é muito difícil. As coisas são muito diferentes no mundo real. E uma outra coisa importante, que com certeza estaria no roteiro se eu tivesse feito ele planejadinho, é que não basta só fazer as coisas. Você precisa cada vez mais escolher desafios difíceis. Você precisa fazer coisas difíceis para aumentar a sua zona de conforto e se tornar uma pessoa grande. Se os seus problemas são muito grandes, isso só quer dizer que você não sabe alguma coisa. Tem alguma coisa aí que você precisa descobrir e aprender. E aí é fácil, porque você tem todo um universo de possibilidades nas suas mãos. Conhecimento é livre. Se você juntar todas essas coisas, que é aprender, colocar em prática, escolher coisas difíceis para você fazer, para ir aumentando a sua zona de conforto e entendendo que a cada vez que você aumenta essa zona de conforto, você aprende coisas novas e se torna uma pessoa grande, seus problemas vão ficando pequenos. Bem-vindo à praia e até a próxima.